Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E eu tô aqui hoje para bater um papo muito massa com você. A gente vai falar de 10 coisas, 10 formas que o pão pode ressignificar a sua carreira. É isso aí. Quando a gente faz pão e a gente ama fazer pão e começa a compartilhar com os familiares, com os amigos, muita gente começa a pedir pra gente o quê? Pra gente vender pra eles. Isso aconteceu comigo, isso acontece todos os dias com os meus alunos, né? E alguns de nós ficam assim, peraí, mas essa não é a minha profissão. Eu tenho outra profissão. Ou então, às vezes, você nem tem outra profissão, às vezes você está até aposentado, ou às vezes você acabou, né, de, de sair de um trabalho e ainda não entrou em outro. E aí você fica assim, eu vender pão, mas eu não entendi, eu não sou padeiro, eu não sou padeira, né? Isso aconteceu comigo. Então, vamos falar disso, porque eu vejo isso acontecer diariamente com os meus alunos, eu recebo muitas dúvidas a respeito disso. E eu não vou falar isso sozinha com você hoje, não. Eu trouxe uma especialista nesse assunto, uma psicóloga especialista em transição de carreira, que é a Ingrid Abib. Ela vai conversar com a gente daqui a pouco nessa aula. Então, vamos juntos, vamos aprender juntos, né, como que o pão pode sim ressignificar a nossa carreira. Muito bom. Ei, viva! Ó, vamos antecipar, já celebrar, deu certo, que bom. Vamos lá. Bom, eu sou Ingrid, sou psicóloga aqui de Belo Horizonte, mineira, falo aqui de Belo Horizonte. Eu atuo com gestão de pessoas há mais de 12 anos e sempre voltada à carreira. Então, sempre voltada a apoiar as pessoas aí a se conhecer melhor, a refletir sobre a sua carreira e a tentar, então, ter a melhor relação aí com o trabalho. Né? Que o trabalho seja fonte de prazer, de satisfação, de realização, seja ele vinculado a uma empresa ou como autônomo. Né? Não existe uma única forma. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Ah, que massa, muito bom, Ingrid. E olha só, a gente está falando aqui hoje de pão, né? Que pão tem a ver com isso, né? Só que o pão, a gente está vivendo no mundo, né? Como a gente entrou aqui falando, a gente vive no futuro. A gente está em 2020, as coisas mudam todos os dias, né? A gente vive numa eterna mudança. E antigamente, galera entrava para a escola, formava numa profissão específica e aí ficava naquela profissão o resto da vida e fazia a mesma coisa até aposentar, depois morria, acabou, não tinha nada. Hoje, a gente primeiro, né? Quando a gente aposenta é quando a vida começa, né? A galera começa a fazer um tanto de coisa, viajar, né? A gente vive muito mais tempo do que a gente vivia há anos atrás, né? Então, assim, galera, eu vejo assim, meu pai tem 70 anos, meu pai corre 10 quilômetros todo dia. Legal. Sabe? Ele é super saudável, ele viaja quando pode, porque agora ninguém pode, mas assim, viaja, ama viajar, ama a vida, ama fazer um monte de coisa, né? Minha mãe, todo mundo. Então, assim, gente, o mundo é outro, o mundo mudou. A gente é multipotencial, né? Eu falo assim, eu não consigo me definir numa coisa só. Eu gosto de muitas coisas, né? Então, se a gente olhar para a vida com esse viés assim do multipotencial, a gente abre uma série de portas na nossa vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, a gente vai falar do pão, né? E como que o pão pode ser um veículo para ressignificar a sua carreira, né? A gente vai falar 10 dicas, né? Vamos começar a dar a dica 1. Né, que a gente é exatamente o cenário de transformação que a gente vive. Ingrid, fala um pouco desse cenário de transformação que vivemos hoje. Vamos lá. Sim. Quando você coloca aí a carreira, né, dos nossos pais, avós, dependendo da geração da pessoa, a carreira deles ela era muito estável, porque o mundo era estável. Né? As organizações, elas permitiam, elas produziam sempre igual, a economia, as cidades, era tudo muito estável. Então, as carreiras, elas traduziam, né? Elas refletiam o que era a sociedade. Só que hoje, a gente está vivendo um mundo com diversas tendências acontecendo ao mesmo tempo, em uma velocidade que a gente nunca viu antes. A pandemia ela acelerou algumas dessas tendências, né?
Eu acho que o pão está extremamente conectado a várias dessas tendências. Eu poderia destacar aqui, por exemplo, o próprio maior cuidado com saúde, alimentação, que é a expectativa de vida maior hoje já é um reflexo desse maior cuidado. E o pão, né, o pão de fermentação natural, ele está conectado a isso. Então, é uma tendência que apoia esse mercado. Então, isso é muito interessante. As novas formas de produção, né? O comércio eletrônico, o comércio por meios digitais, a possibilidade de você ter um contato direto com o seu cliente, são coisas que não aconteciam antes. Antes, você não conseguia imaginar vender um pão sem ser numa padaria. Não é verdade? Eu não imagino que é algo que não acontecia. Não, né? Ou você fazia o seu na sua casa, né? Não, e assim, isso é extremamente cultural, né? A gente foi criado comendo pão de padaria, a gente nunca questionou o pão de padaria. A gente foi criado comendo pão de forma, a gente nunca questionou o pão de forma, né? Pão de forma industrializado. E de repente, o pão de fermentação natural chega para quebrar esses paradigmas todos. Né? A gente começa a questionar o que a gente come e o pão de fermentação natural junto, né, com essa tendência da gente ser muito mais informado, da gente ter muito mais consciência do que a gente ingere, o pão de fermentação natural surge, né, ressurge, na verdade, porque ele é um pão milenar, né, que agora ressurgiu porque justamente por essa força, né, dessa cultura da gente hoje, sim, se preocupar com a nossa alimentação, né? Então, vamos continuar aí. E aí você está falando aí desse momento, repensar os hábitos. Então, acho que é muito legal a gente estar antenada a essas tendências. A gente dar uma olhada, porque muitas vezes, como a gente ainda tem muito reflexo desse mundo estável, a gente às vezes não, eu já tenho aqui, eu já estou, né, é isso o mundo. E não, o mundo está mudando diariamente e com uma velocidade muito intensa. Então a gente precisa estar atento a essas tendências. A gente precisa estar lendo, pesquisando, entendendo o que está se passando à nossa volta, para a gente não ser aí pego de surpresa pela mudança. Né, para a gente ser parte dela e poder incentivar essa mudança, começando pela nossa própria vida, né? Assim, como que essas tendências influenciam a sua vida? Como que você chegou no pão de fermentação natural, né? Como que você chegou aqui? Então, essas tendências, elas talvez já tenham te influenciado. Muito bom. Como é que foi a sua percepção disso? Não, exatamente. Isso é muito bom, e inclusive, né, tem eu falo muito com a galera aqui, conhecimento é poder. Né? Essa frase não é minha, essa frase é de Francis Bacon, né? Mas o conhecimento é poder. Então é assim, cara, uma pessoa que falou no começo dessa aula, falou assim, olha, o conhecimento primeiro o conhecimento, depois eu vou vender pão. Né? Então é o seguinte, cara, você não vai sair vendendo pão de fermentação natural se você não tiver a manha de fazer pão de fermentação natural. Para isso, você tem que adquirir conhecimento, você tem que estudar, você tem que praticar. E isso é o que eu falo, isso é o que eu prego. Quem está aqui assistindo as minhas aulas sabe que receita não resolve, receita não ensina. O que ensina é método, e o que ensina é o quê? Conhecimento adquirido ao longo do tempo, repetição. Né? Isso é que faz a gente aprender a fazer um belo pão de fermentação natural, tá? E assim, tem muito que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho assim, a gente tem 10 dicas para dar para a galera. Então, eu acho que a gente tem que ir para a segunda, né? E a segunda, né? Você falou uma palavra para mim e eu coloquei aqui, criticar o seu script, né? O que significa isso, Ingrid? A gente, né, sofre uma série de influências ao longo da nossa vida. E a gente vai formatando aí o que a gente acha que é um bom caminho, que é uma maneira certa, né? Certa muito entre aspas aqui, porque não existe um certo e um errado, mas a gente naquele momento talvez entenda que é um caminho, e a gente monta um script, a espécie de um filme ou de uma novela, um roteiro. A gente imagina, não, porque eu vou crescer, eu vou fazer a faculdade e tal, depois da faculdade eu vou conseguir tal emprego, e eu vou ser muito feliz nesse emprego, e eu vou ter o cargo isso, Y, aquilo, eu vou ter a casa tal, eu vou mar. Isso é um script que a gente traça para a vida. Eu estava dizendo, então, de como a gente precisa criticar os roteiros que a gente muitas vezes estabelece para a nossa vida. A gente, né, vai criando aí planos, né, que ao invés de serem planos para a gente só se movimentar, eles passam a ser coisas que, se eu não alcançar, eu não cumpri.
né? Vai gerando uma insatisfação, porque você imagina que eu só vou ser feliz se eu conhecer tal pessoa, se eu tiver tal carreira, se eu ganhar tanto. São scripts que a gente vai construindo ao longo da vida e que a gente precisa de criticá-los. Porque muitas vezes é esse script que ele está nos aprisionando. Ele está nos impedindo de viver plenamente o que está acontecendo. Muitas vezes pode ser, eu vou pegar o exemplo que você deu, Ana, de quando você, né, decidiu aí fazer a sua transição para a venda de pão. Nossa, mas será que é isso? Será que eu faço? Será que vai dar certo? É por um receio de ir contra o que talvez era um script anterior. Né, quando você contou da sua aluna aqui no início, que, né, fez a transição e está aí né, tendo uma renda super interessante. Ela com certeza teve que lidar com, a carreira de vender pão não era o que eu tinha imaginado. Não era essa a forma. Então, criticar o nosso script é muito importante. Porque a gente é muito influenciado por essas referências e elas vão guiando muitas vezes e até nos aprisionando em um único caminho. Então, acho que a segunda dica seria criticar esse padrão, assim. Então, é exatamente isso. Até porque, para fechar essa dica, né? A gente foi, como você falou, a gente foi treinado na escola, pela família. Fala assim, meu pai era engenheiro, então eu tenho que ser engenheiro. Não sei quem era advogado, então tem que ser advogado. E aí a gente cria, né, história. Eu vou crescer, vou estudar, vou formar, vou casar. E aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E aí, cara, a gente se prende numa história que quando você bate o olho, igual quando eu bati o olho na minha vida, eu falei, beleza, essa escolha que eu tô vivendo hoje, ela é uma escolha que eu fiz há 10 anos atrás. Não, eu hoje sou outra pessoa. E tá tudo bem. Eu escolhi uma nova profissão, né? E aí, quando você critica esse script que você se propôs e está acostumado a viver, coisas lindas acontecem, né? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Olha só, dica número 3, né? Você sugere que as pessoas pensem como está o equilíbrio dos aspectos da vida. Conta um pouquinho mais sobre isso. Às vezes, a gente, esse é um exercício bem simples que a gente pode, então, segmentar um pouco a nossa vida em grandes temas, tá? Esses temas, eles não são fixos. Cada um pode colocar o que são os aspectos importantes da sua vida. Os mais comuns a gente escutar são aspectos como família, lazer, trabalho, finanças, espiritualidade. Aí nós não estamos pegando uma religião, né? Mas o espiritual. São os elementos que compõem a nossa vida. Só que, às vezes, em alguns momentos, a gente pode estar gastando aí muita energia, dedicando muito a alguns aspectos e deixando outros de lado. Então, a gente refletir como que está o equilíbrio entre todos eles é muito importante. É claro que em alguns momentos, né, gente, é natural que você precise dedicar mais tempo. Por exemplo, uma mãe que acabou, né, de ter um neném. Ela, obviamente, ela está gastando bastante energia, ela está muito focada no momento da maternidade. Com certeza, ali naquele momento, aspectos como sono, né, de saúde, eles estão afetados. Convívio social, ele está diminuído, mas aquele momento está trazendo. Só que, às vezes, eu não tenho um grande fato como a maternidade, por exemplo, e mesmo assim eu estou gastando das minhas 24 horas no dia, eu dedico aí 18 a determinada área. E os demais aspectos estão muito abandonados, eu estou dando muito pouca atenção. Eu sugiro, né, como dica, que você pense o equilíbrio entre esses temas, porque quando a gente está com eles em desequilíbrio, a gente está gastando energia só para um lado, essa conta pesa. Esse incômodo desses aspectos que a gente não está dedicando, isso vai influenciar. Você talvez não vá ter um sentimento aí de plenitude, de alegria, de, nossa, que legal, eu estou fazendo, a minha vida está muito bacana. Às vezes a gente escuta muito assim, né, nos grupos, né, nos trabalhos, que você, não, minha vida está um saco. Aí quando você vai entender, não é a vida que está um saco, é porque a pessoa queria que determinado aspecto estivesse melhor. E aí ela generaliza, de que a minha vida está um saco. E aí, na realidade, às vezes é um trabalho que não está legal, é um convívio social que queria estar maior. Esse contexto de pandemia intensificou muito, né, o aspecto de lazer e social mais afetado. E aí a pessoa, às vezes, por estar com esses dois ruins, ela generaliza. Tipo, a vida está muito ruim.
Então, pensa os aspectos que são importantes na sua vida e como é que estão o equilíbrio entre eles. Assim, eu falo com a galera que fazer pão é massa, né? E o fazer pão é massa, ele engloba muito além da farinha, da água e do sal, né? Então, assim, hoje, essa aula de hoje, ela tem esse viés mais emocional, mais de carreira, mais profissional também, né? E tudo conectado com o pão, né? O pão pode transformar, sim, a sua vida se você deixar em vários aspectos. Hoje a gente está falando aqui mais do foco aqui na carreira, né? Mas são vários os aspectos que o pão pode transformar a sua vida, né? Então, vamos lá. Agora, tem a dica 4, que é mapear as mudanças que a gente quer fazer, né? Como que a gente faz isso? Isso. Mapear as mudanças, ele vai vir como uma consequência da minha maior consciência desses aspectos. Então, assim, o que tá chato para mim? Tá chato que não tô tendo tempo para mais nada além de trabalhar. Tá chato isso. Então, eu quero mudar. O que eu quero mudar? Eu quero passar mais tempo com a minha família. Não, eu quero ter mais tempo com os meus amigos. Então, o que é, assim, dar nome para a mudança que você quer fazer, né? Eu vi as suas aulas dessa semana e você falou muito sobre a gestão do tempo, né? Como que o pão influencia na gestão do tempo. Como que ele aprende a ter uma relação com a gestão do tempo diferente. Muitas vezes, essas mudanças que a gente quer fazer, o mapear delas e o agir para a mudança, passa muito por como é que eu vou distribuir o meu tempo. Então, acho que o pão ele pode incentivar demais nesse processo, mesmo que não seja um cunho aí da renda, que é uma possibilidade muito concreta, mas mesmo que não, ele já pode te trazer esse ganho indescritível, né, da gestão do tempo. Isso aí, é isso aí. Assim, o pão, por isso que eu falo, né, gente, ele conecta muitos pontos. Para mim, ele faz muito sentido por isso, porque assim, ele me ajudou a planejar coisas com antecedência, ele me ajudou a organizar, ele me ajudou a ter prazer fazendo uma atividade que eu amo, né? Ele me ajudou a juntar as pessoas por uma coisa em comum, né? Ele me ajudou a compartilhar o que eu sei com o mundo. Ele me ajuda muito em vários aspectos da vida, né? E a gente acaba assim adquirindo uma habilidade da persistência, que eu falo muito com os meus alunos também, e essa persistência, ela vai cascadear para outras áreas da minha vida, né? Isso é legal demais. Nossa Senhora, eu fico louca. E agora a gente vai para a dica 5, né? A dica 5, isso, que você fala, nossa dica, assim, para a gente conseguir ressignificar a carreira, a gente tem que fazer um recorte da esfera carreira e finanças. Conta um pouquinho mais sobre isso, Ingrid. Sim. Essas duas esferas da vida, elas vão ser, como é que eu vou dizer, facilitadores ou talvez bloqueios para o restante da nossa vida. A finança por permitir escolhas, né? Então, assim, quando a gente não está com a finança legal, quando a gente está em dívida, quando a gente está aí com, né, dificuldades de cuidar da nossa finança mesmo, de sonhos, de realizações, quando isso está frágil, a gente, de um modo geral, vai ficar mais abalado. Então, a atenção à questão financeira, ela é muito importante. E quando a gente não está com a finança legal, todo o resto vai estar abalado. Então, uma coisa que muitas vezes leva a essa finança bagunçada, digamos, é, primeiro, uma coisa de uma fonte única de renda. Quando você só tem uma fonte de renda e aquela renda falta, você vai ficar muito mais fragilizado. Então, a gente tem aí uma das tendências, né, muito fortes em vigor hoje, é a gig economy. O que é isso? Seria a economia do informal, do freelancer, do sob demanda. Essa é uma tendência muito grande no mundo, já, né, acontecendo muito. Eu acho que o pão está extremamente ligado a isso e ele pode ser, nesse primeiro momento, esse apoio para a gente ter mais força no aspecto finanças da nossa vida e poder fazer escolhas. Porque muitas vezes a transição, ela vai te requerer um nível de reserva. Ela vai requerer um nível de reserva. Então, fazer esse recorte de finanças na sua vida, então tá, hoje, como é que tá a minha vida? Como é que tá meu nível de gasto? O que eu tenho priorizado? Não tá legal algum aspecto? Eu quero mudar? O que eu posso, talvez, cortar nesse momento temporário? Que escolhas melhores eu posso fazer para me dar força, musculatura mesmo, para enfrentar
uma eventual mudança que eu queira fazer na minha carreira. E até mesmo na sua vida, pessoal. Às vezes, alguns hábitos que você queira mudar, eles vão te exigir um nível de reserva. Por exemplo, eu quero mudar para uma casa maior, porque um aspecto da minha vida que está me incomodando é que eu não consigo trazer pessoas na minha casa, eu não consigo interagir. Casa maior, despesa maior. Então, como é que a gente consegue se organizar para isso? A gente tem no Brasil, não só no Brasil, na América Latina como um todo, é muito forte a coisa de que o dinheiro é ruim, sabe? De que, nossa, mas o fulano tá ganhando dinheiro, pô, nossa, tá fazendo alguma coisa errada. A gente precisa ter uma relação positiva com o dinheiro, sabe? Ganhar dinheiro é bom, ganhar dinheiro é positivo, te faz bem, vai te dar acessos. O que a gente não pode ser, e eu acho que é aí que mora a chave da coisa, é dependente, refém do dinheiro. Acho que essa é a questão. Mas que mal há da gente ter uma renda extra, da gente conseguir mais uma fonte. Não há mal nisso. Para cada pessoa, o dinheiro traz o valor que para ela é importante. Eu não estou nem questionando aqui o valor das coisas. Agora, a gente tem que, primeiro, olhar, fazer o retrato financeiro da nossa vida, olhar isso com muita coragem, olhar isso com o objetivo de quê? De melhorar, né? E falar assim, por exemplo, igual a Ingrid falou assim, olha, essa coisa de ter uma fonte de renda só é perigoso, sim. Por quê? A gente vê que nesse momento em que vivemos, muitas pessoas foram mandadas embora, perderam os empregos. E aí, uma fonte de renda só, né? Como que essa pessoa está fazendo? Agora, imagina se você, eu tenho meu emprego, mas eu também faço isso ali, faço um bico aqui, dou aula de não sei o que ali, ou dou aula de inglês, né? Às vezes a pessoa sabe falar inglês. Eu sempre busquei na minha vida, e eu vou contar uma coisa pessoal, eu sempre busquei aprender coisas na minha vida que eu conseguisse fazer uma renda extra com elas, tá? Então, assim, eu quis aprender a fazer bolo, que eu falava, nossa, de fome eu vou morrer, eu vou conseguir vender bolo, né? Pão, eu quero aprender a fazer pão, vende pão. Teve um ano que eu falei, nossa, eu quero viajar nas férias e eu tava com a grana um pouco curta, eu falei, eu vou vender 200 panetone nesse Natal, entendeu? E aí eu vendi 250 panetone no Natal, entendeu? Então, assim, a gente tem que se propor coisas e acreditar no nosso potencial, se capacitar, falar, beleza, agora eu vou fazer a coisa acontecer, né? O medo me parou muito. Eu deixei de fazer algumas coisas que eram muito importantes para mim na minha vida porque eu estava com medo. Um medo de algo que eu não tinha como saber se ia dar certo ou não, mas que naquele momento eu queria muito fazer. E eu tinha, sabe quando o cavalo selado passa? O cavalo selado estava lá parado, esperando. E eu, por medo, decidi não montar no cavalo selado. E você acha que eu não me arrependo? Arrependo, sim. Claro que hoje eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz e olha, se eu tivesse deixado o medo me parar na hora que eu escolhi fazer essa transição de carreira para o pão, eu teria também perdido um monte de coisa boa, um monte de aprendizado, um monte, infinito, que não tem valor, é imensurável o valor do empoderamento, sabe? O valor da gente começar algo do zero e fazer aquilo acontecer, né? Então, assim, isso tudo a gente consegue fazer, sim. Se a gente se empenha, se a gente persiste, a gente consegue, se a gente se capacita, não é mesmo? Posso dar uma dica disso? Pode. Pegar um gancho aí na sua fala. Esse medo, ele vai paralisar muitas vezes. E aí tem uma técnica bem simples que pode ajudar a enfrentar esses momentos, a dar maior clareza deles. Então, o que eu sugiro? Tem uma situação dessa, coloca no papel. Pega uma folha de papel, divide ela no meio e coloca. Tá, se eu for para essa oportunidade, vamos pegar aqui o exemplo que a Ana deu, que era o cavalo arriado, né? Que é a expressão que a gente usa. Se eu for, o que de bom pode acontecer comigo se eu for? Escreve de um lado do papel. Então, tudo de bom. Pessoalmente, profissionalmente, financeiramente, oportunidades, vivências, tudo que aquela decisão vai te trazer. Tá. E tudo de bom. E se eu for, tudo de ruim que pode me acontecer nessa mesma oportunidade? Eu posso quebrar a cara, eu posso não sei o quê. Lista todos. E dá uma olhada. Qual coluna que supera? Qual desses elementos que você colocou que são mais importantes para você? Qual daqueles elementos que vai fazer mais sentido na sua vida? Ajuda demais essa técnica. É extremamente bobo, né? Se for pensar, uma folha de papel, uma caneta. E uma coluna de ganhos e uma coluna de riscos, de
eventuais partes negativas, né, de uma decisão. Ajuda demais, porque muitas vezes a gente está dando um foco em duas linhazinhas de possível ruim, que aquela decisão pode te trazer, sendo que ela tem 20 linhas boas, 20 possíveis ganhos. Só que a gente está apegado aqui nesse dois, né, ruim, ou que eu posso me machucar com essa decisão. Só que, pô, olha só, você tem 20 outros ganhos possíveis. Então, é uma técnica bem simples. E eu acho que ela está até muito conectada já com a nossa dica 6, que é de como traçar metas. Chegamos na dica 6, trace metas. O que eu tenho hoje versus o que eu quero, para você conseguir chegar onde você quer. Conta um pouco mais para a galera sobre isso. Esse é um desafio muito grande, é cultural a dificuldade de definição de metas aqui. É cultural. O brasileiro tem a coisa muito do hoje, do imediatismo, eu vou viver o hoje, então meta, como é uma coisa de futuro, de alcançar, é uma dificuldade comum de existir. E então, algumas dicas para poder fazer isso de uma forma melhor. Você tem em mente o seu sonho, né, lá na frente. Vamos lá. Hoje eu tô aqui, eu não sei fazer nada de pão, eu quero ser a Ana. Eu não vou ser a Ana amanhã, gente. O que eu posso fazer amanhã para estar mais perto do que é a Ana? O que eu posso fazer depois de amanhã para estar mais perto do que é a Ana? Separa por blocos menores. Então tá, para eu ser a Ana, primeira coisa, eu tô te pegando de exemplo, Ana, não sei se te incomodou. Não, de jeito nenhum. Então, para eu ser a Ana, tá, hoje eu não sei nem fazer pão, não sei nada. O mínimo, o primeiro passo mais simples, eu tenho que aprender a fazer pão. É o primeiro. Então, a minha meta grande, o que eu quero lá na frente é ser a Ana. Mas a minha primeira coisa que eu vou fazer agora é aprender a fazer pão. Então, não coloca logo de cara que é ser a Ana. Não, coloca aprender a fazer pão. Ela é como se fosse uma escada. Usa essa lógica da escada, de onde eu tô, e pequenos degraus que eu vou seguindo para definir essa minha meta. E aí, a gente vem hoje, né, uma das tendências aí, vamos estar toda hora lá na tendência, mas as metodologias ágeis aí, né, já devem ter ouvido falar sobre isso. Mas isso é coisa de startup, isso é coisa de empresa. Não, a lógica, ela aplica para a nossa vida também. Que é o quê? Vamos pegar, testar pequeno, experimentar, ver se deu certo, corrigir, fazer de novo. Essa é a lógica, essa é a ideia do ágil. A gente pode simplificar para a nossa vida dessa forma. Então tá, eu quero pão, tá? Eu não sei nada, então eu vou experimentar o básico amanhã. Não ficou legal? Faz de novo. O que não ficou legal? Parada de aprendizado. O que não ficou bacana nisso? Conserta e faz de novo. Então, quando você divide a sua meta em pedacinhos menores, você consegue fazer esse ciclo de checar, corrigir, entender, fazer a aprendizagem e fazer melhor no próximo dia. Então, definir as metas vai te ajudar. E aí as metas, gente, elas podem ser em qualquer aspecto da sua vida. Então, quando a gente pensa em formas, né, de ressignificar a sua carreira, pense em pequenos passos, pequenas ações que você pode fazer. Exatamente. Tá? O que você falou é maravilhoso. E eu vou, né, completar isso. É o seguinte, gente, o pão, ele era como se fosse um Everest para mim. Por quê? Porque tinha um monte de coisa que eu não entendia quando eu fui me dedicar ao pão de fermentação natural. Né? Então eu falava, meu Deus do céu, não. Aí eu falei, não, peraí, o que eu tenho que entender primeiro aqui? E para mim o foco foi que entender meu fermento. A gente tem que entender as coisas aos poucos. Não adianta você falar, eu quero fazer hoje o melhor pão da minha vida e eu nunca fiz pão. Você não vai fazer o melhor pão da sua vida de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de 10ª, nem de 20ª. Você vai fazer o melhor pão da sua vida à medida que você for fazendo pão. Você for estudando pão. Quando você assustar, olha o pão dos meus sonhos aqui na minha frente. A primeira coisa que você tem que entender é de fermentação. É a primeira coisa. Depois você tem que entender os ingredientes. Depois você tem que entender de temperatura. E cada hora você vai entender de um assunto para colocar isso tudo junto. E quando você vê, você chegou lá no pão dos seus sonhos. E você entendeu o pão, né? Então, se você quer aprender a fazer pão de fermentação natural para vender, por exemplo, a primeira coisa que tem que fazer é estudar fermentação natural. É praticar, né? E aí, quando você estiver capacitado, você vai estar encorajado a falar, velho, eu consigo.
eu consigo vender pão e fazer uma renda extra, porque eu tenho capacidade para isso, né? E aí você, igual você falou, aí você vai, né? As pessoas vão elogiando, aí você vai começa a comprar, e aí de repente você, nossa, eu comecei vendendo 2 pães por semana, agora eu vendo 10, depois eu vendo 30, depois falo, gente, eu tô vendendo 80 pães por semana, nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu não conseguia nem fazer um, agora eu consigo fazer 8, né? Então, mas não é de um dia para o outro, né? Isso mesmo. Massa, muito bom, muito bom. São etapas. É, por etapas, gente. Ninguém escala o Everest num salto, né? É aos poucos, não é? E vamos lá. Perfeito. Aí a gente vai para a dica 7, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Invista em autoconhecimento e conhecimento do mercado. Estude, se conheça e conheça para onde você está indo. Fala um pouquinho disso para a galera aí. Sim. Perfeito. Quando as pessoas vão fazer movimentos, né, assim, de transição, aí geralmente a busca é por aí uma atuação autônoma, elas ficam, algumas, né, não são todas, mas algumas elas têm um nível de fantasia de que mirabolante, né, de uma forma de eu dormi, acordei uma mega empresária com um super negócio, com um super faturamento, e sem estudar, sem entender como que aquele mercado funciona. Então, assim, quais outras empresas tem nessa linha? Quais outras pessoas trabalham nesse cenário? Como que ele funciona? Por exemplo, a Ana já trouxe aqui depoimentos de várias pessoas que começaram o quê? O familiar, que conhecia o pão, entendeu o que é o pão, passou a ser um potencial cliente. Opa, então ela já está te dando uma dica de como que o mercado de pães de fermentação natural funciona. São redes que vão se estabelecendo. Como que eu posso ampliar essa rede? Que canais existem hoje disponíveis para eu ampliar essa rede? Tá, eu moro num condomínio, todos da minha torre já sabem. O que eu posso fazer para as outras torres do condomínio conhecerem meu produto? Que ferramenta que tem à disposição? Qual que é gratuita? Onde que eu aprendo a mexer nessa ferramenta? Aí entra também o viés do autoconhecimento. Cara, eu não vou pôr a minha cara lá na rede social para falar que eu faço pão. Mas a minha irmã é ótima nisso. Chama ela. Se conheça, conhece seu limite. Se você não gosta disso, isso não é seu ponto, se conheça, assuma essa fragilidade e busque desenvolvimento ou apoios, né, nesse sentido. Muitos negócios não dão certo no Brasil, né? O Sebrae tem grandes estatísticas disso, por as pessoas não pensarem do aspecto de gestão daquilo. E quando eu falo gestão, gente, não é empresa, não é isso. Gestão é quantos pães eu vou fazer esse final de semana? Quanta farinha eu vou precisar? Quantos eu consigo fazer para que hora? Isso é gestão. Isso é gestão. Às vezes as pessoas acham que gestão é ser contador, né, Ana? Quer saber fazer imposto. Não, gestão cara, quanto tempo eu gasto para fazer tantos pães? Se ele pediu 10, quanto tempo antes eu tenho que começar a fazer? Quanto de material eu vou precisar? Para que dia? Como é que eu vou embalar? Eu tenho embalagem para tudo isso? Isso é gestão. Então, conhecer o mercado é muito importante para você ir com mais segurança nos seus passos. Então, assim, você já tem aí a oportunidade de aprender, né, o processo de fabricação do pão, já tem aí o curso da Ana à disposição. Já é uma forma de conhecer o mercado. E depois disso, o que mais que a gente pode fazer? Quais outras medidas a gente pode adotar? Então, buscar esse conhecimento é muito importante, vai te dar segurança para você viver esse momento. Ok? Muito bom, muito bom. E falando nisso, né? Agora eu vou falar quem é meu aluno, que eu tenho muitos alunos que assistem essas aulas, né? Meus alunos têm acesso a uma tabela de planejamento dos tempos do pão, que olha que legal. Eu criei depois de muitos anos quebrando a cabeça, eles têm acesso a isso para eles se planejarem, né? E eles também têm acesso a uma planilha de precificação para eles também planejarem as fornadas, o tamanho do pão que eles querem, o peso do pão que eles querem, quanto que o pão vai perder de água e quanto que eles vão precisar de farinha e não sei o que para poder fazer uma receita lá do curso. Para todas as receitas do curso a gente tem essa planilha. Então, assim, a gente facilita a vida desses alunos que querem transformar o hobby num negócio, né? Dando o caminho que eu percorri ali dentro do curso para eles, né? Já está mastigado, é só eles engolirem,
né? Só estudar. Já facilita o processo. Exatamente, exatamente. É uma cortada de caminho, mas eles vão ter que trilhar o caminho, de um jeito ou de outro. Todos temos que trilhar o caminho. Né? A gente às vezes quer, mas eu quero pronto. Não, cara, para você ter o resultado, você tem que fazer acontecer. Você tem que aprender, você tem que se capacitar e sair da zona de conforto, que é, inclusive, o tema da dica 8, né? Conta um pouco Isso disso. mesmo. Fala um pouco disso, o medo que a gente tem de sair da zona de conforto e como que a gente supera esse medo. Sim, esse medo é o que a gente mais escuta em todas as experiências, seja de grupo, individual, até mesmo dentro das empresas, a zona de conforto, ela sempre aparece, e o medo de sair dela, né? O medo de se arriscar. Por que ela dá medo, né? Por que a gente sente medo de sair? Porque ao sair da zona de conforto, a gente se sente vulnerável. A gente precisa de enfrentar o desconhecido, a gente precisa enfrentar ali algo que eu não domino tanto, a gente precisa, de alguma forma, alguns se sentem expostos ao fazer isso, né? Como é que eu vou oferecer um pão? Eu não vou oferecer, né? Ele já falou que queria comprar, mas agora eu vou oferecer, ai meu Deus, né? Todos os fantasmas vão ali, né? Passando pela cabeça da pessoa. Como fazer isso? Gente, começa pequeno. Acho que a melhor forma de experimentar a zona de conforto tem uma metáfora, até que a gente usa alguns vídeos de animação que falam da zona de conforto, que é o seguinte: você começa um movimento, aí você movimenta um pouquinho de centímetro, aí você já ficou mais confortável. Opa, já não ficou tão difícil. Mais um pouquinho. Não, já deu, agora eu já tenho mais movimento, eu já consigo expandir a minha atuação. Então, pequenos movimentos, eles são a melhor forma de você ir experimentando um lugar diferente do que já é confortável para você. Então, o pequeno movimento, ele vai te dando força, ele te fortalece, ele te dá calma, porque o receio que a gente sente ao sair da zona de conforto é porque é tudo ansiogênico, né? Tudo te dá ansiedade. Ai, meu Deus, se não der certo, se der errado, o que eu vou fazer? O que eles vão pensar de mim? Isso tudo está na sua cabeça. Começa pequeno, vai pequeno, que aí você, deu tudo certo, eu sobrevivi a esse movimento. Então, vou fazer mais um, vou fazer outro. Eu tenho certeza, Ana, que você não tem essa desenvoltura toda hoje com vídeos e milhares de canais transmitindo de um dia para o outro. Tenho certeza que os primeiros vídeos você ficou nervosa, não foi? Gente, vou contar. Agora que a gente está falando, vou contar o segredo para vocês. Então, quando eu comecei a fazer live, né, que tem já alguns anos, as primeiras lives que eu fiz, eu coloquei tipo um abajur aqui do lado assim da minha sala e o resto eu apaguei todas as luzes. E aí eu ficava na penumbra, sério, era na penumbra, e eu ficava, oi, tudo bem, eu sou Ana Risse, e a gente vai falar de pão de fermentação natural, nanana. Tinha tipo uma pessoa na live assistindo, provavelmente era tipo meu primo, minha prima, minha mãe, meu pai, alguém, né? E eu lá falando, como se tivesse um tanto de gente. E você acha que eu deixei alguma gravada? Não, eu devo ter feito, tipo assim, umas 80 lives que ninguém nunca mais viu, só eu, né? Quem viu, coitado, tava na live lá, viu, e aí eu fui melhorando, né? E eu morria de pavor de falar na frente de uma câmera, gente. Vocês não estão entendendo, né? E eu assim, pessoalmente, eu sou super extrovertida, converso com todo mundo, não tem nenhum problema. E também aqui na live, né, e tudo, que vocês são muito queridos e não tem por que eu ficar, né, com medo de falar nada aqui. Gente, não tem nada disso hoje, mas eu tinha muito pavor, muito antes de eu começar, e isso me parou também por muito tempo, né? E aí eu vi que eu falei, bom, se eu quero aprender a conversar com as pessoas por uma câmera, eu tenho que praticar isso, porque isso é uma barreira para mim. Se não fosse uma barreira para mim, eu não ia ter nenhum problema, mas era. Né? Então, isso foi uma superação muito grande na minha vida. E só foi possível porque eu fui com medo mesmo, né? Eu saí da minha zona de conforto e fui. E que também tem a ver com a nossa próxima dica, que é a dica 9, né? Isso, a conexão que eu fiz com as pessoas que gostam das mesmas coisas que eu gosto, me ajudaram, né? Nesse meu trabalho, né? De compartilhar com propósito, né? Então, por isso que eu promovo essas conexões tanto por meio de lives quanto
no caso dos meus alunos, num grupo exclusivo de alunos para o Facebook, por exemplo. Eu tenho um grupo lá com milhares de alunos, centenas de alunos lá dentro, que convivem diariamente, trocam ideia e tiram dúvidas e um ajuda o outro. Por quê? Porque é um grupo que conecta pessoas que têm os mesmos valores e interesses. E isso nos ajuda a quê? A nos elevar, a nos inspirar, né? Porque tem uns que estão na nossa frente, outros que estão atrás, e a gente vê o que está na frente e fala, um dia eu quero fazer isso. E aí você troca ideia com aquela pessoa e um vai ajudando o outro, e o cara que está desacreditado vê que é possível, porque ele vê que tem alguém ali que está conseguindo. E isso nos ajuda. Eu, no caso, né? Eu, além de participar de cursos, e eu ter meus amigos do pão, e eu ter meus professores, e eu ter né, as pessoas a quem eu troco ideia e uso como referência, né? Também no caso da minha empresa, porque eu tenho uma empresa de educação que ensina as pessoas a fazer pão de fermentação natural. Então, eu me capacito e eu me conecto com empresários, com pessoas que também têm empresas e que querem desenvolver a empresa deles para que a empresa deles seja uma excelente fornecedora de serviços, né? Então, eu estou sempre me capacitando e me conectando com pessoas que estão no mesmo, com o mesmo propósito e possuem os mesmos valores do que eu, né? E os meus alunos fazem a mesma coisa lá dentro do grupo de alunos. Eu acredito muito na comunidade e no compartilhamento de conhecimento e de valores, né? Que essa é a dica 9. Isso mesmo. Muito legal. E faz toda a diferença, viu? As conexões, as pessoas que você tem ao seu redor, elas vão ser apoio, elas vão ser fonte de conhecimento, elas vão te evitar de cometer erros que elas já caminharam, elas já viveram, sentiram. Faz todo sentido aí investir, e é uma grande tendência enquanto sociedade mesmo, né? A gente fortalecer as relações, a gente trabalhar mais em rede, conectados, num conceito aí até de economia circular, né? Que está bastante conectado a essa ideia. Que massa, muito massa. E a dica 10, né, gente? Gente, eu tô amando esse papo massa com a Ingrid. Essa dica é uma dica que eu dou para os meus alunos sempre que eu posso. E a Ingrid vai dar. Essa dica é uma dica da Ingrid, né? A respeito, né, das 10 formas que o pão pode ressignificar a sua vida. E, né, são as dicas de como você consegue que o pão ressignifique a sua vida, a sua carreira, no caso, né, que a gente está falando aqui. Dica número 10, que eu falo com os meus alunos. Celebre a sua evolução. Conta isso para a galera. Isso mesmo. A gente precisa se acolher, sabe, nesse processo. Acolher a nossa evolução. Então, como eu falei que a gente precisa de pensar metas em pequenos steps, né, evoluções graduais, a gente precisa celebrar cada uma delas. Então, meu incômodo na minha vida é estar com os meus amigos, que eu quero ter mais tempo com eles. Cara, encontrei com um essa semana, que ótimo, foi um a mais do que a semana anterior. Eu quero ler, mas não consigo. Li 10 páginas. Gente, eu li 10 a mais do que ontem. Que ótimo. A gente precisa de celebrar isso. A gente precisa de dar visibilidade, focar num positivo do que a gente está conseguindo evoluir. O que a gente não está, a gente já está vendo mesmo. Não precisa de dar mais luz para ele, não. Dá luz para o bom, dá luz para o que você está conseguindo caminhar. Foca nisso, porque isso vai te dar mais força para continuar evoluindo. Tem gente que, né, passa um dia inteiro aí, resolve 50 coisas, mas uma ela não dá conta. Ela fica, nossa, não consegui resolver. Nossa, se martiriza. Cara, você resolveu outras 49 e você tá olhando só para uma que você não fez. Não tô dizendo pra você ignorar uma, gente, não é isso. Realmente, não, ok, essa eu tenho que aprender. Parada de aprendizagem. Mas e as outras 49 que deu certo? Olha para isso, celebra. Exatamente. Celebra. Exatamente. Eu falo com os meus alunos, valorize o seu aprendizado, valorize a caminhada, né? Sinta o cheiro das rosas, né? Tipo, eu falo com eles, né? Eu vejo cada comentário lá na nossa comunidade e os alunos assim,
falando, meu pão, a massa estava nessa temperatura e a textura do meu miolo estava tal, e eu coloquei tanta água, mas eu acho que eu coloquei mais água e não devia ter colocado. E aí eu vejo o quanto eles estão aprendendo. E alguns ficam lá tristes, eu tô arrasado, que meu pão não deu certo do jeito que eu queria. Olha o tanto de coisa que ele aprendeu escrito ali naquele texto que ele postou. Valorize os seus aprendizados, né? Primeiro que ninguém nasce sabendo, né? E cada fornada, eu falo, a cada fornada um aprendizado. É isso que eu falo. Os erros são os nossos amigos. A gente pode e deve aprender com os nossos erros. Por isso que a gente precisa ter conhecimento, que também a gente falou aqui, que foi uma das dicas, né? Capacitação. Quando você tem conhecimento, ou acesso a esse conhecimento, você pode se capacitar e entender aonde você está errando ao longo da sua trajetória de evolução. E aí você pode ir corrigindo pequenos pontos. E aí quando você perceber de um mês para o outro o seu salto, de um ano para o outro o seu salto, você vai falar, nossa, olha o tanto que eu já aprendi, né? E a gente tem que celebrar essas conquistas. E aí fica muito mais prazeroso o processo de aprendizado, de mudança de carreira, de evolução. Às vezes, comecei a vender 1 pão por semana, agora eu vendo 5. Mas a minha meta é 20. Beleza, estou a caminho, né? Celebrar as pequenas conquistas. Que massa! Ingrid, amei! Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Também. Aqui, a Edna tem uma pergunta. Como lidar com as críticas não construtivas? Excelente pergunta. Acho que a primeira coisa é de quem que vem essa crítica? Essa pessoa, ela é importante para você em que aspecto? Né? Que lugar que ela ocupa na sua vida? Acho que esse aí é um ponto, que ele vai te ajudar a ter uma clareza do incômodo que aquela crítica gera. Porque às vezes é menos pelo conteúdo da crítica e mais pelo que aquela pessoa é na referência. Eu daria como uma dica de buscar entender aquela crítica dela, né? Assim, tentar explorar um pouco. Mesmo ela não tendo sido construtiva, o que motivou essa pessoa a fazer esse comentário? Por que isso? Para te fortalecer. Para a próxima vez que chegar uma crítica dentro daquele tema, você já está mais forte. Então, acho que esse é um ponto. Então, a comunicação. É difícil, dói aqui no estômago, né? A crítica não construtiva, porque a gente às vezes se sente afetado pessoalmente, tá? O que aquela pessoa colocou, então separar de que não é seu, é muito mais dela do que seu. E também então tentar mostrar para ela um pouco de como que você se sentiu com isso, mas aí depende de como que é a relação, né, com essa pessoa. Mas tipo assim, nossa, fulano, né, essa crítica, eu tô com um pouco de dificuldade de entender como que ela pode me ajudar a ser diferente daqui para frente. Aqui, a Glória falando, pior que a crítica e a negatividade de pessoas que ficam na zona de conforto, né? É muito louco, porque quem critica normalmente é o cara que fica com medo de fazer as coisas, vai lá e critica quem tá fazendo, né? Sim. Muito bom. Nossa, isso acontece muito. Muito bom. E aí é o seguinte... Mas quando a gente tem consciência... Perdão, Ana. Quando a gente tem consciência do porquê que a gente está tomando aquela atitude, porquê que a gente está saindo da nossa zona de conforto, o que você quer alcançar com isso, essa crítica, ela não te incomoda. Ela não te afeta, porque você sabe onde você está indo. E aí, às vezes, você até consegue devolver para o fulano, sabe? Mesmo, né? Mas eu estou em busca do que eu quero, né? E você está se movimentando para quê? É isso aí. Que aí a gente tem que estar forte. Muito bom, muito bom. Tem uma crítica, uma dúvida aqui da Eni, que eu acho que é muito importante. Como trabalhar mais a insegurança? Que ela fala que é um defeito dela, que ela é muito insegura. Como que ela consegue? Porque ela quer, pelo que eu entendo, ela quer muito fazer, ela amou tudo que a gente falou, mas ela é muito insegura. Como que ela trabalha isso? Olha, para lidar com a insegurança, o autoconhecimento é a grande chave. Cada um vai ter o seu processo, né? Algumas pessoas vão conseguir fazer isso sozinhas, outras vão precisar de ajuda, né? Seja uma ajuda de terapia, via terapia, processos de coach, de mentoring, aí isso vai ser de cada um. Algumas dicas simples para poder, né, você fazer amanhã, para experimentar. Escolha algumas pessoas do seu ciclo e conversa com elas, pede um pouco de feedback. Aí se você se sentir confortável de fazer pessoalmente, ou então via um formulário, ou algo do tipo, que ela possa preencher anônimo,
Pergunta assim, do meu perfil, né, o que você destacaria? O que você acha que eu faço muito bem? O que você acha que eu posso fazer melhor? Que dica você daria para eu me desenvolver? E pergunta para algumas pessoas do seu ciclo. É muito interessante como a gente se surpreende, tá, com as respostas. Alguns elementos que a gente às vezes acha que o outro não está percebendo, ele não está vendo, ou a gente talvez não valorize, e o outro super destaca. Então, você pode começar a experimentar um pouquinho desse lugar ouvindo algumas pessoas. Muito bom. Seria uma dica simples. Muito bom, muito bom. Tá vendo? Viu, Eni? É só você escolher bem as pessoas, né, que você vai fazer esse exercício, né? E é muito bom. Porque eu falo assim, eu sempre fui uma das minhas críticas mais duras. Né? A autocrítica, assim. Antes eu falava, né? Eu sou perfeccionista. Eu me achava. Eu falava sendo uma coisa boa que eu era perfeccionista. Hoje eu acolho o meu perfeccionismo e eu falo, ó, vou fazer bem feito é melhor que perfeito, sabe? Porque antes eu queria que fosse tudo perfeito e o pão me ensinou que não existe perfeição e que tá tudo bem, né? Então, quando eu comecei a fazer pão, especialmente porque eu não sabia fazer pão, então meus pães ficavam péssimos, horrorosos, dava tudo errado. E eu ficava indignada. Eu falava, não é possível. Como assim? Eu tô entendendo. E assim, eu ficava muito crítica comigo mesma, eu ficava desorientada. Ficava sem dormir. E aí o pão foi me amaciando. E ele foi me mostrando que eu tinha que valorizar minhas pequenas vitórias. Tudo isso que a gente falou aqui nessa aula hoje, eu aprendi com pão, cara. E é por isso que eu tô aqui hoje, insistindo, fazendo live, ensinando, dando curso gratuito. Eu tenho meu curso pago também, porque eu quero que vocês aprendam tudo isso que eu venho aprendendo com o pão ao longo desses anos, né? Então, uma das coisas que a gente aprende é trabalhar a nossa autocrítica, a gente ser um pouco mais singelo com essa autocrítica, né? E com as críticas externas também, enfim. O pão te ensina tudo isso, se você permitir, se você se permitir aprender. Tá, gente? A aula foi muito legal, eu amei. Muito obrigada. Muito bom, pessoal. Uma honra, viu, estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa trajetória de vocês. Ah, que massa. E você vai voltar com certeza, viu? Combinado. Obrigada, Flor. Ó, agora, gente, eu vou desconectar com a Ingrid e aí eu vou despedir de vocês, tá? Muito obrigada, viu, pessoal? Muito feliz. Obrigada, Ingrid, mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero você numa próxima aula. Muito obrigada. Tchau.